E o Vila Nova vai muito bem, viu? Depois de vencer o Imperatriz, joga hoje contra o 13 e o técnico Bolívar deve repetir a escalação pela quinta vez consecutiva. Confira os detalhes na reportagem. Nesta última segunda-feira, a goleada do Vila Nova sobre o Imperatriz do Maranhão não foi apenas a vitória que levou o time à vice-liderança do Grupo A da Série C. Foi o primeiro placar mais elástico na temporada 2020. Até então, as vitórias por mais gols foram sobre o Anápolis no Goianão e Paysandu na Série C, ambas por 2-0. Ter um time mais ofensivo e de atacantes goleadores é uma cobrança repetida pela torcida vilanovense nos últimos anos. O último resultado encerrou uma sequência de 75 jogos desde a última vez que goleou um adversário por 3 gols de vantagem. Foi no dia 31 de janeiro de 2019, quando fez 3-0 sobre o Craque pelo Goianão. Logo depois, no dia 10 de março do ano passado, o Vila Nova bateu a Anapolina por 3-2. Desde então, não fez mais do que 2 gols nas partidas, incluindo Estadual, Copa do Brasil, Série B e Série C, até a goleada do início da semana. Agora, o Vila Nova recebe o 13 da Paraíba amanhã no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga às 19 horas. O atacante Renan marcou 2 gols da Série C de 2020 e sabe que jogadores da disposição precisam justificar a presença em campo com gols. Ele abriu a série de 3-0 sobre o Imperatriz, mas recomenda que o time pode caprichar um pouco mais na última bola, para que possa melhorar o ponteiro ofensivo. Jogo agora de segunda, a gente conseguiu finalizar um pouquinho mais, mas apesar disso, assim, a gente vê que os homens de frente ainda vêm finalizando pouco, né? Eu mesmo nessa partida de segunda, eu só tive a bola do gol numa rebatida, então assim, a gente precisa caprichar um pouquinho mais nessa última bola, né? Porque eu acho que cada jogador tem sua função. E se eu pegar para ver aí, no nosso time, os jogadores que andam mais sinalizando em gol são o Dudu e o Pablo, né? Acredito que se a torcida voltar, eu acho que a gente vai ganhar mais força dentro de casa, né? Já joguei contra o Vila lá no Serra, conheço a força que a torcida do Vila tem, né? De estar empurrando, incentivando o time durante os 90 minutos. Então, assim, para a gente, para o jogador, né? Eu acho que é importante ter esse auxílio do torcedor. Então, assim, a gente já está sendo uma boa equipe dentro de casa, então com a ajuda da torcida eu acho que a gente vai se tornar cada vez mais forte. Valeu. Vila Nova que entra em campo hoje contra a equipe do 13 da Paraíba. Adolfo Campos, esse Bolívar tem mais uma chance de dar mais uma vitória no Vila Nova e esta em especial colocando o Vila Nova na liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo que por 2 dias, porque na segunda-feira tem o Santa Cruz contra a Jacuipense. Eu não sei você, Adolfo, mas eu sou jacuipense desde pequenininho. Jacuipense. Que bom. O Bolívar, que ele está falando, é o treinador do Vila Nova. Foi zagueiro do Internacional, ganhou Libertadores, não foi campeão do mundo contra o Barcelona, as pessoas confundem. Ele tinha ido embora jogar na Europa, foi bom zagueiro. Filho do Bolívar, que também foi bom zagueiro, jogou no Sul e depois foi campeão paulista na Inter de Limeira com o Pepe, aquele parceiro do Pelé de treinador. Ok, Bolívar, bom treinador, mas o Vila tem uma equipe boa para a Série C. E aí eu já ouvi colegas em rádio, mas o Vila Nova, o Vila disputa a Série C. Se você é bom no que você faz, e o Vila tem sido super eficiente, ganhou todos os jogos em casa, né? Ganhou do Paysandu, ganhou do Santa Cruz e ganhou esse último do Imperatriz. E agora, esse jogo, né, Arthurzinho, contra o 13 de Campina Grande na Paraíba. Eu penso que vai ganhar também. E se ganha mais um, vai pegando cada vez mais moral. Daqui a pouco fica entre os 4 melhores e aí tenta subir para a Série B de volta. E eu falei sobre esse jogo Jacuipense contra Santa Cruz, mas pelo que eu conheço, eu falei com a pessoa errada, porque a pessoa certa é o Matheus Carvalho, porque esse sim acompanha os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro e vai poder falar ainda mais. Você pensa que, claro, o Vila Nova tem boas condições de vencer o 13 da Paraíba, mas termina a rodada, possivelmente, na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro? Você acha que o time do Jacuipense pode, de fato, engrossar o caldo lá para o Santa Cruz? A Série C, principalmente o Grupo A, com exceção do Vila Nova, está muito equilibrado. Vila Nova não está na primeira colocação, mas é por uma consequência de resultados de empates fora de casa. Mas eu vejo o Vila Nova sobressaindo além dessas outras equipes. A questão da equipe do Jacuipense contra o Santa Cruz
está capengando demais na competição depois da saída do Itamar Schulli. A Jacuipense contratou alguns reforços, como o próprio atacante experiente, o Dinei, que é o chama-gols lá da equipe do Jacuipense. Então eu vejo como um jogo equilibrado. O Vila Nova deve fazer mais uma vez o seu papel de casa. Vai enfrentar o Frontini, né? Frontini que jogou no Vila Nova, é um ídolo da torcida. Lá como técnico tem o Márcio Fernandes, né? Que foi campeão com o Vila Nova na Série C. Então, o Márcio Fernandes e o Frontini conhecem muito bem como joga a equipe do Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Mas como o Vila Nova tem evoluído muito na competição, principalmente jogando dentro de casa, eu acredito que será mais um jogo que o Vila Nova irá vencer. Não pode deixar o 13 gostar do jogo. O Imperatriz começou a gostar no segundo tempo, começou a arriscar um pouquinho mais as finalizações e isso, de certa forma, trouxe perigo para a equipe do Vila Nova. Então, o Vila Nova tem que chegar, se impor e fazer o resultado. De preferência, evidentemente, no primeiro tempo. Tem esse detalhe, né, Adolfo Campos? O Vila Nova vai enfrentar o Frontini. Tem aquele rapaz, jeito bom, a gente boa toda a vida, o Edson Júnior, o da Onda, hoje lá na Band News FM, toda vez que o Frontini marcava o gol, algo do tipo, quando ele jogava aqui no Vila Nova, ele gritava assim, ó, Adolfo Campos, ô Frontimito! Frontimito tá de volta, mas tomara que não haja a lei do ex nesse jogo contra a equipe do Vila Nova, hein, Juliana? É isso aí, agora vamos conferir aqui a classificação da Série C. Em primeiro lugar, o Santa Cruz, com 14 pontos. Em segundo, o Vila Nova, com 12 pontos em 7 jogos. Terceiro, o Ferroviário, com 11 pontos. Em quarto, o Paysandu, com 10 pontos. E aqui o jogo, né, contra o 13 hoje. Da Paraíba. Conhece Campina Grande, Adolfo Campos? Conheço, capital mundial do forró. Foi quem ia para Campina Grande, o Cristiano Araújo, fez show em Itumbiara, pegou a BR-153 e iria para fazer um showzão lá e acabou morrendo, maravilhoso, Cristiano Araújo, irmão do Felipe Araújo, os dois filhos do João Reis. Campina Grande é linda, é maravilhosa, lá no interior da Paraíba, e o time de lá é ruim. É ruim, né? É. E a temperatura lá é baixinha, né? Assim, 40 graus na sombra. É, isso que você estando assim com a companhia agradável, assim, né, à beira de um córrego. Como eu? Mais ou menos como você, Arthurzinho. Agora... Ou fazendo suas vezes. Você falou a questão da lei do ex, só que o Frontini, depois que saiu do Vila Nova, ele não conseguiu emplacar em nenhum lugar, né? Ele jogou no Botafogo da Paraíba, agora está jogando no 13. Um momento ou outro foi campeão local, mas isso não significa absolutamente nada. Mas em quesitos nacionais, o Frontini ele está em declínio. É uma pena, né? Porque é um jogador que eu gosto, é uma pessoa super bacana, jogou aqui no Vila Nova, cara boa praça, mas tomara que realmente ele não faça o gol contra o Vila Nova. A questão também do Grupo A, o Paysandu tem evoluído muito na competição. É um time que está pontuando bem. Depois da saída do Hélio dos Anjos, parece que evoluiu ainda mais. O Paysandu na Série C estava fraco, estava muito mal. O Hélio dos Anjos saiu, a equipe melhorou. Então, é um time que tem que se atentar, porque tem um elenco muito bom. Adolfo, o Matheus gosta muito do Vila Nova, inclusive Desculpe, os dois colegas falaram de lei do ex. Aí eu vou ter que explicar para a senhora. Um jogador joga pelo Flamengo, dona. Aí ele vai embora para o Barcelona. Ele vem e faz 3 gols contra o Flamengo, alguém vai falar lei do ex. A lei do ex. É isso que é a lei do ex. Só para contar, porque você, para nós, é tudo. Televisão sem o telespectador é igual velório sem morto. Né? O Adolfo tá afiado moda, hoje. Não, lei do ex. O que é lei do ex? Pegou na internet agora. É uma expressão que nós não conhecíamos até outro dia, né? Exatamente. Lei do ex. Coisas da internet, né? Agora, o Matheus... Da internet é de gente meio boba, tem hora. Tá vendo? Tá chamando eu e você de bobo, Matheus Carvalho. Talvez a gente tem que fazer comentário aqui com um dicionário na mão e aí ler cada palavra que a gente vai falando. Eu penso que não. Agora, quando as pessoas falam lei do ex... Vem cá, me conta uma coisa, então. Já que os colegas apelaram, lei do ex. O que é lei do ex? Fica a interrogação no ar. Exatamente isso que você falou. Você acabou de dar a resposta. Obrigado. Lei do ex. Eu tinha que aposentar mesmo, viu? Desse programa, pelo menos. Isso aí, Adolfo. Agora, como eu estava falando, o Matheus gosta muito do Vila Nova. Inclusive, ele hoje está com o sapato vermelho, a calça vermelha. Eu senti que tem alguma coisa aí, né? Fica a dica, né? Nada, é questão de moda mesmo. Hoje o dia é vermelho, né? Eu e o Adolfo estamos tudo azul. Eu queria ficar elegante, igual o Adolfo. Essa calça do Matheus aqui, então, é vermelha. É vermelho. Um vinho, né?
Não, mas tá mais pro lado do vermelho. Você acha que é Minha hora de aposentar tá passando. Porque realmente, se a calça for vermelha, então tem que aposentar. Se é amarela. Não, então, como eu estava dizendo, por mais que vai jogar contra o Lanterna, excesso de confiança também pode ser um grande problema. Isso é penúltimo, né? A equipe do Vice-lanterna que ele fala. Quem é o Lanterna é a equipe do Imperatriz que o Vila Nova ganhou. Exatamente. Não pode deixar uma equipe como essa sentir a vontade em campo, porque às vezes o Vila Nova ele abre mão um pouquinho da marcação. E aí, quem está lá embaixo vai para tudo ou nada, porque já está lá embaixo mesmo, então arrisca um pouco mais, tenta finalizar mais, tenta se abrir mais dentro de campo. A equipe do Imperatriz fez isso. O Vila Nova fez 1-0 muito no começo do primeiro tempo, virou o segundo tempo, ficou tocando muito a bola ali pelas laterais, principalmente com a dupla de volantes, o Pablo e o Dudu. E aí o Imperatriz partiu para cima, tentou finalizar mais. E em alguns momentos da partida, correu perigo. Só que o Imperatriz ficou tão à vontade que aí o Bolívar se atentou. Colocou os jogadores mais experientes, como propriamente o Pedro Bambu, que aí deu um pouco mais de velocidade no meio campo. E aí o Vila Nova conseguiu fazer os 2 gols no final da partida. Um detalhe, durante a semana, o Vila Nova apresentou o seu time que vai disputar a Superliga C de vôlei. Adolfo Campos, você pegou aquele time do basquete do Vila Nova na década de 70, né? Jogava muito, ganhou Libertadores do basquete Eu brasileiro. era novinho, aquilo foi no começo de 70, mas eu lembro que no bairro onde eu moro até hoje, o Laranjeiras, o parque, perto da TV Brasil Central, onde o Matinha brilhou e ainda brilha, moravam lá jogadores de basquete, rapaziada maravilhosa, o Adilson, inclusive. O Vila teve um timaço de basquete, disputou, ganhou aqui o Sul-Americano, decidiu o Mundial. Lembro como se fosse hoje, hein, Matinha? A Rádio Brasil Central com o Escrete de Ouro, com Jairo Rodrigues, com Clomar Vieira, com Zé Carlos Rangel. A Brasil Central fez uma super cobertura no basquete. Sim. Agora é um time de vôlei. Agora é o vôlei, só que o time de basquete também já está na ativa. E agora é o vôlei. Só que a diferença desse time de vôlei é porque o Vila Nova vai ser um dos 3 representantes de Goiás na Superliga C. Além do Vila Nova, tem o Anápolis Vôlei e também o Neurologia Ativa. Aí um detalhe, Goiás e Atlético não têm times nesta divisão e o Vila Nova, que a gente sabe que é um pouquinho financeiramente mais pobre que os 2 times, com a sua competência com os esportes olímpicos, junto com a Universo, faz então um time na Superliga C em busca de uma vaga na Superliga B. Aí você vai lembrar, Adolfo Campos, a Superliga B, quem disputou foi aquele time, o Monte Cristo, foi campeão e foi para a Superliga A, que é onde tem o Rio de Janeiro, tem o São Paulo, tem o SESI. Já pensou, Adolfo Campos, o Vila Nova numa Superliga B e quem sabe até numa Superliga A? É para encher esse Goiânia Arena aí de torcedor do Vila, né, Adolfo? Eu ouvi o presidente do clube do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, falando com você na Rádio Bandeirantes a respeito disso. Desejo sucesso, cumprimento o Vila e uma lembrança, um cutucão. Podia não começar e acabar, porque esses esportes assim... Porque, de repente, falta patrocínio, falta dinheiro. Logo, esses times começam no vôlei ou no basquete, num clube que é dado mais ao futebol como o Vila, de repente não prossegue, né? Não segue. Vou torcer para que dê certo. Muito bem, Adolfo. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa e, na volta, vamos falar do Goiás.